Oi pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado quando tem vídeo novo. Ana e Davi continuam de férias, mas nós vamos continuar a nossa história, que está em Gênesis 41, de 15 em diante. Você gosta de sonhar? A história de hoje fala de um rei que teve um sonho. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé à beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, e estas eram feias e magras. E em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho, e vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto também saíram, e engoliram as 7 espigas cheias e boas. Que sonho esquisito! Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. As repetições dos sonhos querem dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que poderão e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor Rei. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. Que história linda! Começou assim, meio esquisita, por causa do sonho esquisito do rei, mas Deus deu a interpretação para o seu servo José. José era um servo de Deus, por isso Deus mostrou para José o significado daqueles sonhos, para que todo mundo fosse salvo daquela fome terrível. E o Deus que cuidou do mundo no tempo de José, cuida também do mundo deste tempo dos nossos dias. Atenção, crianças e adultos, estamos passando um ano ou anos de muitas dificuldades no mundo, mas o mesmo Deus que cuidou do mundo e usou José para confortar o mundo e abençoar com alimentos, está abençoando também o mundo dos nossos dias, nesse tempo da pandemia do coronavírus. Que Deus abençoe o mundo do nosso tempo, que Deus dê salvação, cura, libertação, mande rápido a vacina,
E enquanto isso, vamos tomando os cuidados. José é um exemplo de uma pessoa que foi cuidadoso. Ele organizou armazéns, preparou tudo, preparou alimentos, guardou no tempo que tinha muita fartura, para que no tempo da seca houvesse alimento, e ele pôde abençoar o mundo todo naquele tempo. Vamos orar para que Deus use seus servos hoje para abençoar também o mundo dos nossos dias. Um servo, quem sabe, para organizar a vacina, fazer todo o procedimento para que todo mundo seja vacinado e abençoado em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos porque o Senhor cuida de todo mundo em tempos de fome, em tempos de seca, em tempos de pandemia. O Senhor cuidou no passado, no tempo de José, e está cuidando hoje também. Abençoa todas as crianças e adultos participantes do nosso momento infantil. Abençoa a nossa igreja, a nossa congregação. Pedimos a sua bênção para os doentes, saúde, cura, libertação para os oprimidos que estão sofrendo, consolo para os tristes e a sua bênção para a vacina, para que a vacina chegue logo e abençoe todo mundo. Obrigado por mais essa história, por mais essa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final de mais um Momento Infantil. O Davi manda um abraço, a Ana manda um beijo para todas as crianças e adultos, e o meu abraço também para todos vocês. Um abraço, criançada, e até o nosso próximo Momento Infantil. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.